noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você. Poxa vida, Senhor, como você foi rápido, hein? Pois é, pessoal, é dessa maneira aí. A gente vai rapidinho para a gente poder começar a trazer para vocês o melhor da informação. Gente, eu vou trazer agora o análise da revista Sentinela. Eu quero que você perceba, e assim, deixa eu dar uma sugestão a você que está nos acompanhando. Pessoal, vamos tentar separar as coisas. Quando eu digo separar as coisas, eu estou me referindo ao seguinte: não fique avaliando apenas questões religiosas. Não. Aprenda a avaliar também outras situações que poderão ajudá-lo a compreender as questões religiosas. Por exemplo, tudo que eu vou falar aqui agora, qual é a minha sugestão para vocês? A minha sugestão é que vocês também pesquisem um pouco mais acerca de outros assuntos que vão trazer uma luz sobre o mesmo. O que eu quero falar? Não fica se concentrando só naquilo que nós estamos falando de torre de vigia. Aprende também a comparar. Aprende a comparar. Comparando coisas materiais com coisas materiais. A torre de vigia você tem que comparar com coisas materiais. Você não pode comparar com coisas espirituais. Então, presta muita atenção nisso aqui que eu estou te falando. Você pode pesquisar, por exemplo, na internet. Eu vou dar algumas dicas, né, para vocês. Né? Por exemplo, você pode pesquisar a questão assim, ó. Você pode digitar no Google: processo de imunização cognitiva. Anselmo, não entendi nada, esse nome é muito difícil. Então você coloca assim, ó: processo de lavagem cerebral. Faça isso também, tá? Essa é uma coisa que você tem que digitar lá no São Google. Uma outra coisa que você pode digitar no São Google é o seguinte: você digita assim, ó: como as seitas, presta bem atenção nisso aqui, ó. Como as seitas enganam as pessoas. Como as seitas enganam as pessoas. Você pode digitar também no São Google. Você pode também digitar lá no Google. Eu vou dar uma palavra, que é uma palavra assim não muito utilizada, não muito conhecida, mas eu creio que vai ajudar você também se você entrar por essa linha de pesquisa. Digite assim, ó: M, a letra M apenas, a letra K, MK, letra M, letra K. Depois você dá um espaço e escreve assim, ó: Ultra, tá? O YouTube, o Google vai entender. Eu não posso falar exatamente aqui como funciona isso, porque senão eles acabam até derrubando a live, que vai ser muito interessante. Então digitem lá também: M, espaço, K, espaço, Ultra. Aí vocês vão entender algumas coisas sobre isso que eu vou mostrar para vocês agora. Poxa vida, ancião, agora eu fiquei pensando, você vai mostrar pra gente isso aonde? Na Sentinela, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como o corpo governante, ele trabalha. Isso aqui eu sempre venho fazendo, esses análises, eu faço análise. Aliás, o nosso é o único canal, pessoal. O único canal, obrigado, Mona Lisa. O nosso é o único canal, nosso canal é o único canal que faz análise técnico acerca daquilo que está escrito na revista Sentinela e também dos discursos dos membros do corpo governante e seus ajudantes no broadcasting, mostrando para você como funciona a coisa. Aliás, já faz alguns dias que eu não vejo o santo site. Então, se alguém tem aí aqueles vídeos de 9 minutos e você quer uma análise sobre aqueles vídeos, é só me mandar, tá? Broadcasting, se você quiser análise do broadcast, manda para mim, mas me mande o minuto que lhe chamou a atenção, que aí eu respondo, baseado que eu não tenho saco para ficar assistindo aquele negócio o tempo inteiro não, pessoal. Eu assisto só o básico necessário, tá bom? Bom, vamos lá então. Deixa eu aproveitar rapidinho enquanto o pessoal está entrando, deixa eu dar uma boa noite aqui para nossa irmã Maria Pereira. Muito obrigado, Maria Pereira. Olha aí, Maria, graças a Deus, o seu apoio e de muitos irmãos está aí
o nosso outdoor em Boituva. Muito obrigado, Lia. Quero agradecer a irmã Leila Nespoli também, que trabalhou incansavelmente, mas trabalhou muito para que esse outdoor acontecesse lá na cidade de Boituva. Trabalhou demais, ela ia para a prefeitura, ela ligava para o prefeito, que ela conhece o prefeito lá, ela se desdobrou, gente. Então temos que realmente tirar o chapéu para a nossa irmã Leila também nesse aspecto. E aos administradores que em uma reunião que fizemos, conseguimos definir essa frase aí que ficou muito legal. Você pode dar uma olhadinha depois no outro vídeo que eu fiz sobre o nosso outdoor em Boituva, tá bom? Mas tá aí, eu creio que depois de amanhã ele já vai estar lá e os TJs vão ficar felizes demais. Bom, vamos lá então, vamos trabalhar. Ancião, eu quero contribuir, cara, que trabalho legal que vocês estão fazendo. Gente, é inédito no Brasil. É simplesmente inédito aquilo que nosso canal vem fazendo. Não é eu não, viu? Não é eu não. Aqui é um pedacinho de cada um. Aqui é você que colabora, aqui é você que compartilha, aqui é você que dá o seu like, aqui são os administradores sempre presentes, aqui são os irmãos que colaboram financeiramente. Gente, eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês. Não tenho nem palavras para agradecer. O que eu posso dizer é que nós estamos fazendo história no Brasil. Nós estamos fazendo história no Brasil. Eu tenho recebido também, só um pouquinho antes aí, pessoal, tenho recebido também nosso irmão Tenório, que também está aí, um braço forte, graças a Deus, sempre apoiando a causa, sabe? Meu amigo, meu irmão Tenório, só posso agradecer também de coração ao Tenório por tudo que tem feito também para esse ministério. E eu usar um monte de gente anônimo, que eu nem sei quem é, mas Jeová Deus e Jesus Cristo sabem quem são vocês e quanto o coração de vocês tem sido pleno para com esta obra de libertação, obra para ajudar outras pessoas a crescerem na graça, crescerem no conhecimento e se libertarem, uma verdadeira obra de libertação. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Vamos fazer uma análise da sentinela, então? Vamos ver como a torre de vigia utiliza a neurolinguística para desencaminhar as testemunhas. Vamos entender isso. Gente, e uma outra coisa que está se tornando muito evidente, eu não sei se vocês estão prestando atenção nisso. A torre de vigia de uns tempos para cá, descaradamente, já não está nem mais usando tanta neurolinguística. Só não entende mesmo quem não quer. Porque que está evidente, está. Eles estão descaradamente, eles estão perdidos. Sabe o que é perdidos? Os caras que escrevem a sentinela, os caras estão desesperados. Os caras estão desesperados. Entendeu? Então, vejam só que coisa interessante. Os caras estão desesperados. É isso que nós estamos percebendo aqui. Estão simplesmente desesperados, pessoal. Não tem como a coisa ser diferente, tá? O pessoal está simplesmente desesperado, tá? Bom, vamos lá então, vamos trabalhar a sentinela. Vamos trabalhar a sentinela, eu vou apresentar para vocês aqui qual é a sentinela. Eu vou desaparecer um pouquinho aqui. Vou pedir aos administradores, por favor, a observarem o nosso chat. Nosso chat não está disponível para apologia a qualquer grupo religioso. Qualquer pessoa que entrar no chat fazendo apologia a doutrinas religiosas, eu vou pedir aos administradores, não precisa bloquear a pessoa. Eu vou pedir que removam o comentário e pode bloquear por 5 minutos. Tá ok? Vou deixar isso bem claro com os administradores. Não precisa remover a pessoa do canal. Não. Remova
o comentário, pode fazer com calma, remova o comentário e bloqueie por 5 minutos a pessoa. Se ela voltar e continuar com o mesmo procedimento, pode bloquear do canal. Tá bom, pessoal? Faz isso daí porque nós não estamos aqui. Tem gente que entra para fazer apologia à seita adventista. O cara tá lá na seita adventista, fica lá. Fica lá. Aqui no nosso canal não é celeiro. Não é celeiro. Não é campo. Não é horta para plantar, para semear ou para guardar comentários sectários. Tá bom? Perguntas, dúvidas sobre os assuntos sempre serão muito bem-vindos. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de agora eu não conseguirei mais ver os comentários. Eu vou estar concentrado na revista A Sentinela. Então eu vou pedir, o último comentário aí eu tirei. Então eu vou pedir aos administradores que, por favor, prestem bastante atenção nos comentários que fazem apologia a qualquer grupo sectário. Tá bom? E não precisa bloquear a pessoa do canal, não. Remove o comentário e bloqueia por 5 minutos. Para a pessoa poder entender que está tomando presta atenção. Se continuar teimando, bloqueia de vez e acabou. Isso aqui, cada live que eu faço, na verdade, é muito além de uma live. É um show de conhecimento que a gente traz aqui todas as noites. Então, eu quero muito que as coisas ocorram por ordem e com decência. Vamos lá então, vamos colocar para vocês aqui agora a sentinela, tá bom? Vamos colocar aqui a sentinela e aí vai ficar muito mais fácil para a gente poder trabalhar essas questões aí. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Então, pessoal, essa daqui é a revista Sentinela, tá? Essa revista, ela vai trazer alguns artigos e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Não perca o fio da meada, nós vamos fazer hoje, vamos fazer depois de amanhã, depois e depois nós vamos fazer. Porque uma vez só não vai dar para fazer não. Então a gente vai ter que fazer algumas análises aí muito profundos nesse negócio, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar aí com... Quero agradecer ao ancião Edmilson que me enviou esse material, tá bom? Deixa eu apresentar a Sentinela. Sentinela de fevereiro de 2022, tá? Então tem alguns assuntos aqui nessa Sentinela. Deixe-me apresentar para vocês quais são os assuntos e você vai ver tranquilo, olha. Então nós temos aqui o estudo 6. Confie na maneira de Jeová fazer as coisas. Nós vamos começar por este estudo hoje. Depois, escute palavras dos sábios. Depois, será que seus conselhos alegram o coração? Depois, sirva a outros assim como Jesus. Bom, vamos ver onde eles vão explorar Jesus aqui nesse artigo também. Mas hoje o nosso alvo de estudo é o estudo 6, tá? Estou dentro do santo site. Site esse da Dona Torre, como dizia o nosso irmão Eliezer. Vamos lá, pessoal. Vamos considerar alguns parágrafos. O parágrafo 2, vamos começar o 1, que é o que vamos ver, né? Então eles têm duas perguntas aqui, ó. Por que muitos acham difícil confiar naqueles que têm autoridade? O que vamos ver nesse estudo. Então vamos ver aqui a primeira fala subliminar. Está escrito: hoje em dia muitos acham difícil confiar em quem tem autoridade. Eles percebem que essas pessoas geralmente favorecem quem é rico e poderoso e acabam deixando de lado quem é pobre. A Bíblia confirma isso ao dizer: o homem domina o homem para o seu prejuízo. Além disso, alguns líderes religiosos fazem as coisas muito ruins. Por isso as pessoas acabam perdendo a confiança em Deus. Então, se estudarmos a Bíblia com alguém, precisamos ajudá-lo a confiar em Jeová e naqueles que ele usa para cuidar de sua organização. Bom, vamos analisar o primeiro parágrafo. O que a gente encontra aí? Em primeiro lugar, ele coloca na cabeça da pessoa a ideia que é difícil mesmo confiar em líderes humanos e se utiliza do texto de Eclesiastes 8:9,
que homem governa homem para o seu próprio prejuízo. Ok? Então está lançada uma base, né, sobre o assunto. Depois, eles dizem sobre os líderes religiosos, que fazem muitas coisas más. E por isso as pessoas acham difícil confiar nesses líderes. Portanto, se você estuda a Bíblia, você precisa estar preparado para ajudar os seus estudantes a confiar em quem? Em Jeová? Em Jesus? Não. A confiar, segundo eles, naqueles que ele usa para cuidar da sua organização. Pessoal, o poder da religião é o poder mais insidioso que pode existir. Por quê, ancião? O poder da religião é o poder mais insidioso que pode existir porque ele usa o nome de Deus. Ele usa uma autoridade que não é humana. Então imagine uma pessoa ouvindo essa frase: você precisa ajudar os seus estudantes a confiar naqueles que Jeová usa para cuidar de sua organização. Pronto, você passou para o metafísico. Você passou para o além da física. Você passou para o além da matéria. Então, surge aqui uma incógnita que eu faço a vocês, para que vocês raciocinem. Vocês estão despertando agora na organização. Você precisa ensinar os seus estudantes a confiar naqueles que Jeová usa para cuidar da sua organização. A pergunta que eu faço é: como Jeová usa, abre aspas, estas pessoas? Será que Jeová usa mesmo? Quando nós recorremos à sentinela de fevereiro de 2017, a organização deixa muito claro ali que Jesus Cristo não prometeu alimento espiritual perfeito e também diz que o corpo governante erra e, portanto, ele pode voltar atrás em alguns pontos de vista. E aí eu pergunto para você que está me acompanhando: você confiaria a sua vida a homens que erram? Você confiaria? E aí eu quero aproveitar e lembrar aqui do texto de Jeremias. A gente vai trabalhando e eu vou trazendo os textos bíblicos. Você pode guardar o texto. Jeremias 17:5. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Pessoal, tá aí o texto bíblico muito claro, Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia em outro homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Então, esse é o nosso texto que vai fazer o contraponto a este artigo de A Sentinela. Vamos lá. O parágrafo 2, que é relevante para a gente. Mas nossos estudantes não são os únicos que precisam aprender a confiar em Jeová e em sua organização. Mesmo quem já é batizado há muito tempo pode acabar perdendo a confiança de que Jeová sempre faz as coisas do modo certo. Bom, pessoal, eu penso aqui o seguinte, eu vou dar uma pausinha aqui, ó. Eu, por exemplo, eu me batizei em 24 de maio de 1980, lá na organização. Pessoal, eu estive na organização durante 28 anos, dentre os quais, desde os 15 anos, eu sempre fui pioneiro regular, fui servo ministerial, depois fui ancião. Ou seja, então em matéria de liderança, eu tenho, além dos 8 anos como ancião, uma ampla experiência no mundo de servo ministerial e pioneiro. Portanto, são 18 anos em liderança TJ. Tá legal? E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Essa frase aqui para mim, ela diz completamente fora daquilo que eu vi e vivi. Porque, por exemplo, ó, mesmo quem já é batizado há muito tempo, pode acabar perdendo a confiança de que Jeová sempre faz as coisas do modo certo. Essa frase aqui, ela é um sofisma. Essa frase aqui, ela não é real. Ela parece uma verdade, mas ela é uma mentira. Por que, ancião, que ela é uma mentira? É muito simples. Se você tem relacionamento com Jeová,
você nunca vai perder a confiança em Jeová. Eu disse, fui batizado em 24 de maio de 80. Hoje, a minha relação com Jeová, ou com o Yahweh, com Yahvé, com Javé, como você queira chamar, a minha relação com o Pai, hoje, é uma relação tão forte quanto sempre tive. Então, nunca perdi a confiança em Jeová. Eu perdi a confiança, sim, em uma organização humana. Ou seja, deixa eu agradecer aí o nosso irmão Humberto pelo superchat. Deus te abençoe, Humberto. Grande abraço, meu irmão. Que ele multiplique muito na sua vida. Então, pessoal, eu nunca perdi a confiança em Jeová, em Yahvé, em Javé. Não, eu nunca perdi. Sabe por quê, pessoal? Confiança é relacionamento. Você que está me assistindo isso, que acredita muito na organização, precisa parar um pouquinho. Confiança, ela é do relacionamento. Relacionamento gera confiança. Entendeu? Então, se você tem relacionamento com Deus, você nunca vai perder a confiança em Deus. Você pode perder a confiança em uma organização religiosa, como todos nós aqui já perdemos, né? Porque estávamos seguindo a homens, ok? Vamos prosseguir. Algumas situações podem testar a nossa confiança em Jeová. Peraí, testar a confiança em Jeová ou testar a sua confiança em uma organização humana? Doravante, vamos substituir a palavra Jeová mentalmente. Vou pedir a você fazer esse exercício comigo. Substitua a palavra Jeová por organização do corpo governante, tudo bem? Então, a partir daqui, onde estiver Jeová, eu vou colocar a palavra organização do corpo governante. Você que está acompanhando a leitura aí no seu celular, vai saber que eu estou falando, tirando o nome Jeová e colocando organização. Ancião, por que eu preciso fazer esse exercício mental? É muito simples, pessoal. É exatamente aí que reside a mensagem subliminar. Porque toda vez que você acha que é Jeová que está mandando você fazer alguma coisa, você vai se dispor de coração a fazer. Como eu me dispus, como muitos de vocês se dispuseram. Então você vai se dispor a fazer, ok? Então, esse é o ponto. Então nós vamos trocar a palavra Jeová por organização do escravo. Vamos fazer assim, fica mais fácil. Organização do escravo. Fica mais curto. Então vamos lá. Algumas situações podem testar nossa confiança na organização do escravo. Neste estudo vamos ver 3 situações. Quando não entendemos alguma passagem da Bíblia, quando recebemos alguma orientação, agora aqui eles foram cara de pau demais, da organização do escravo, e quando enfrentamos desafios no futuro. Então nós vamos trabalhar esses 3 pontos aí, ok? Então fiquem atentos, que é exatamente o que a gente vai verificar agora. Tá legal? Então vamos lá. Vamos lá ao próximo parágrafo. Olha só o próximo parágrafo. Confie em Jeová quando ler a Bíblia. Vamos entender. Pessoal, lembre-se da frase que eu disse agora. Se você não guardou, anote essa frase. Confiança advém de relacionamento. Você não vai confiar em alguém que você não conhece. E você não vai perder a confiança em quem sempre falou a verdade para você. Ok? Você não vai perder a confiança. Não existe como perder a confiança em quem sempre falou a verdade para você. Então esse negócio de perder confiança em Jeová, já dá para você ver que essa história é da carochinha, tá? Aqui está se tratando de perder a confiança na organização. Vamos lá então. Parágrafo 3. Ao lermos a Bíblia, pode ser que surjam dúvidas sobre como Jeová tratou algumas pessoas e sobre algumas decisões que ele tomou. Pessoal, isso aqui é uma coisa que, veja só, se você crê de verdade em Jeová, se você crê na Bíblia como palavra de Deus, você nunca vai questionar aquilo que Jeová fez. Não existe como. Não tem como. Quer ver por que não tem como? Quando nós recorremos ao livro de Romanos, capítulo 9, aqui tem uma fala muito importante. Romanos, capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só encontrar com o versículo que eu estou lendo na Perversão do Novo Mundo. Então, olha só o que está escrito aqui. No versículo 19, Romanos 9, 19,
e até o 22. Até o 22. Anotem esse texto, por favor, e leiam depois esse texto. Está escrito assim, ó. Você me dirá então, por que ele ainda acusa as pessoas? Pois quem pode ir contra a vontade dele? Tratando de Deus aqui. Mas quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Será que a coisa moldada, o barro, diz àquele que a moldou, por que você está me fazendo assim? Versículo 21. O quê? Será que o oleiro não tem autoridade sobre o barro para fazer a mesma massa, um vaso para uso honroso e um para outro fim desonroso? Bom, o que a gente está vendo aqui então nesse texto, gente? Nós estamos vendo aqui o seguinte, que a pessoa que tem dúvidas quanto aos modos de Deus nos seus tratamentos com o ser humano, essa pessoa não conhece a Deus. É por isso que uma pessoa dessa, ela enfraquece na fé, porque ela não conhece a Deus. Entendeu isso? Ela não conhece a Deus. Então, o ser humano, ele não tem direito de perguntar para Deus, por que você fez isso aqui? Por que você tratou fulano assim? Entendeu isso? Vamos lá. Por exemplo, no livro de... Vamos continuar agora com a tentativa de explicação deles. Por exemplo, no livro de Números, Jeová condenou um israelita à morte, porque ele estava pegando lenha no sábado. E no segundo livro de Samuel, vimos que muito tempo depois o rei Davi cometeu adultério e mandou matar o homem. Mas no final Jeová perdoou Davi. Tá bom, vamos lá. Vamos trabalhar então as duas questões aqui. Primeiro, por que aquele israelita foi condenado à morte? Porque a lei era clara. Onde existe lei, existe punição. Então a lei era clara. Qualquer um que trabalhar no sábado deve ser morto. Esse israelita, ele sabia disso. Por que ele fez? Qual era o espírito que ele tinha dentro de si? Um espírito de ganância. Um espírito de falta de confiança em Deus. Então ele morreu. Então não tem porque questionar Deus com isso aí. O caso do rei Davi. O rei Davi cometeu adultério, mas no final Jeová perdoou Davi. Tá bom. Jeová perdoou Davi por quê? Porque Jeová não olha a coisa do jeito que o corpo governante olha. É simples, velho. O corpo governante, ele olha o ser humano a partir da sua podridão carnal que eles também são. Então eles julgam todo mundo porque eles são tão podres quanto. Agora Jeová Deus, ele é puro, ele é santo. O Pai Celestial, ele viu que o coração de Davi era um bom coração. O Pai Celestial viu que Davi, apesar de cometer 2 pecados, não é? Em sequência, eu não vou chamar de pecados graves, porque eu já ensinei aqui que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Então, o grande problema é assim, o rei Davi cometeu 2 pecados humanos. Ele matou, o que naquele tempo era comum acontecer, não é? Era comum. E ele adulterou, o que também era comum, só que ele era o rei de Israel. Por que Jeová perdoou Davi? Pessoal, só não sabe a resposta dessa pergunta quem é muito míope. Só quem é míope espiritualmente. Só questiona Deus acerca disso quem é míope. Por que, ancião? Porque é muito simples. Jeová perdoou Davi porque Davi era o cabeça da tribo de Judá, do qual viria o descendente prometido. Só isso. Agora Jeová perdoa a quem ele quer, ele pune a quem ele quer, e eu e você não temos o direito de perguntar por quê. Eu vou dar um exemplo humano. Você está em uma corte, observando uma demanda. O juiz dá o veredito. Vai lá e fala assim para o juiz, por que o senhor deu esse veredito aí? Eu não concordo com o veredito do senhor. Vai lá e faz isso. Quer dizer, se você não pode questionar um juiz humano, quem é você para questionar Deus? Então, isso daqui, pessoal, não é motivo para a pessoa desconfiar de Deus, ok? Vamos prosseguir. Isso aqui eu quero que você preste atenção, que isso daqui tudo é uma cama. É uma cama que está sendo montada para pedir confiança cega. Entende isso?
Você não entende porque o israelita morreu. Ah, eu não entendo, mas eu tenho que obedecer a Jeová. Primeiro ponto subliminar. Segundo ponto subliminar. Ah, por que Jeová perdoou Davi? Ah, eu não sei porque que Jeová perdoou Davi, mas eu tenho que obedecer. Tá certo o raciocínio? Tá certo. Só que eles estão plantando isso para poder pedir a sua obediência. Presta atenção nisso. Então isso aí, na verdade, não é exatamente isso aqui, ó. Confie em Jeová quando lê a Bíblia. Não. Não é isso que eles estão querendo te dizer. Tá? Não é isto. O que eles estão querendo te dizer, ó, é assim. Nós temos 2 exemplos na Bíblia que mostram que você tem que ter confiança cega. Tá? Só que essa confiança cega é em Deus, não é neles. Então presta muita atenção nisso. Presta muito atenção nisso. Tá bom? Vamos lá. O texto continua dizendo assim, ó. Talvez alguns pensem, por que Jeová perdoou Davi, apesar de ele ter cometido adultério e assassinato, mas sentenciou um homem à morte por algo que não parecia ser tão sério assim? Para entender melhor, vamos ver 3 coisas que precisamos lembrar quando formos ler a Bíblia. Bom, então agora aqui eles vão trabalhar em cima de uma manipulação mental, tá? Utilizando-se da palavra de Deus. Vamos ver o que é que acontece aí. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns parágrafos. Olha só, pessoal, que interessante isso. É por isso que eu estou dizendo para vocês, gente, presta atenção. Eu não ia nem considerar esses parágrafos aqui. O ancião me mandou o parágrafo 2, 3, 8, 9, 15 e 19. Mas vai valer a pena considerar o assunto aqui. Nem que a gente faça em 2 vezes. Vamos tentar ver o que dá para fazer. Vamos lá. A Bíblia nem sempre explica os detalhes do que aconteceu. Vou antecipar para você. O corpo governante nem sempre explica para você o que ele está fazendo. Então a Bíblia não explica, o corpo governante também não explica. Se você confia na Bíblia, você tem que confiar no corpo governante. Eu só estou adiantando a mensagem subliminar do parágrafo. Tá bom? Vamos lá. Por exemplo, sabemos que Davi se arrependeu de verdade do que fez. Mas aquele homem que desobedeceu a lei do sábado, será que ele realmente se arrependeu do que fez? Ele já tinha desobedecido a Jeová antes? Será que ele tinha sido avisado, mas não quis ouvir? A Bíblia não diz. Mas podemos ter certeza de uma coisa: Jeová nunca é injusto. Ele baseia suas decisões em fatos, não em boatos. Diferente, claro, da organização, né? Que trabalha sempre com boatos e não em fatos. Preconceito ou qualquer outra coisa que possa levar a um julgamento. Mas quanto mais aprendemos sobre Jeová e a maneira como ele faz as coisas, mais confiança vamos ter nas decisões dele. Mesmo que não consigamos entender muito bem alguma passagem da Bíblia, nós conhecemos Jeová o suficiente para saber que ele é justo em todos os seus caminhos. Você vê, pessoal, que é um parágrafo, assim, praticamente, que não tem nada demais. Não tem nada demais. Só que, vejam só, primeiro, eles não explicaram nada, nem sobre Davi, nem sobre o homem. Aqui é que está o ponto que eu digo para vocês. Que o único objetivo deles é plantar esses 2 casos para poder te pedir obediência cega depois. É só isso. Eles não explicaram nada sobre o caso. Fizeram algumas perguntas e o assunto ficou por aí mesmo. Tá? Depois, olha só. Quanto mais aprendemos sobre Jeová, não é? E a maneira como ele faz as coisas, mais confiança vamos ter nas decisões dele. Aqui tem um detalhe super interessante nessa frase, ó. Mais confiança vamos ter nas decisões dele. Bom, as decisões de Jeová, segundo eles, quem é que toma aqui na terra? Ah, se você respondeu a organização, você respondeu corretamente. Segundo eles, as decisões de Jeová, quem toma aqui na terra é o corpo governante. Vamos prosseguir. Somos imperfeitos e nem sempre conseguimos julgar corretamente. Ancião, o que esse parágrafo 5 quer dizer para nós? Bom, esse parágrafo 5 quer dizer o seguinte: você é imperfeito, você é publicador, você é ancião de congregação, você que está aí agora se associando conosco, testemunhas de Jeová, você é imperfeito, você não sabe dos assuntos e por isso você não pode ficar julgando as decisões dos anciãos ou as decisões do corpo governante.
Vejam que nada disso está explícito. Agora você tem que entender que isso aqui, tudo que eles colocam na frente, tem um porquê atrás. E é exatamente os porquês que eu já estou trazendo à luz para você compreender quando a gente chegar onde deve chegar. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que eles dizem. Nós somos feitos à imagem de Deus, por isso queremos que as pessoas sejam tratadas de maneira justas. Mas, por causa da nossa imperfeição, podemos acabar julgando errado, mesmo quando achamos que sabemos todos os fatos. Foi por isso que aconteceu com Jonas. Vejam, sempre vão buscar exemplos bíblicos. Foi isso que aconteceu com Jonas. Talvez você se lembre que quando Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive, Jonas não gostou nada disso. Mas pense bem, no final, mais de 120 mil pessoas em Nínive se arrependeram e foram salvas. Então, quem precisa ser corrigido? Jonas ou Jeová? Pessoal, dá uma olhada que interessante isso aqui, ó. Em primeiro lugar, somos imperfeitos e nem sempre conseguimos julgar corretamente. Então, em primeiro lugar, o Jonas não tem nada a ver com essa história. O Jonas, eles estão dizendo aqui que o Jonas não conhecia todos os detalhes. Não havia detalhes para Jonas conhecer. A partir do momento que Jonas pregou, os detalhes se desenvolveram. Quais foram eles? Os ninivitas se arrependeram e Jeová perdoou. Acabou. É simples assim. Agora, pense bem. Os ninivitas se arrependeram. Agora eles tiveram que entrar para a nação de Israel? Para Jeová salvá-los? Eles tiveram que entrar para a nação de Israel? Você vai dizer, provavelmente. Claro que não, ancião. Os ninivitas tiveram que sair da Síria e ir para o acampamento de Israel? Você vai dizer, não, ancião. Então Jeová preservou 120 mil pessoas que não entraram para, abre aspas, sua organização. É isso que o parágrafo nos mostra, embora eles não querem mostrar isso? Sim, é isso que eu estou entendendo, ancião. Então isso significa que Jeová vai matar 99,99% da humanidade, porque essas pessoas não querem pertencer à organização do corpo governante? É isto? Tá aí o exemplo, que é um tiro no pé deles. Porque aqui a gente sabe fazer o análise. E aqui a gente analisa ponto a ponto. Aqui você nunca vai ser enganado. Então uma ilustração, claro. Olha só. A imperfeição não nos deixa ver as coisas como Jeová vê. Pessoal, aí tem um homem aqui com uma lente de óculos embaçada. E aqui desse lado você vê a nitidez. E desse lado aqui você está vendo embaçado. Então eles querem dizer o seguinte, que devido à imperfeição você vê tudo embaçado. Bom, então isso também deve servir para eles. Deve servir para eles, com certeza. Mas um motivo para você não precisar obedecer à liderança tejotiana, nem anciãos locais, nem ao corpo governante, porque eles têm também as suas vistas embaçadas. É tiro no pé que eles estão dando aí, é só analisar. Vamos lá então, eles prosseguem. Por causa da nossa imperfeição, pode ser que às vezes acabemos sendo duros demais no julgamento, ou pelo contrário, podemos acabar fazendo vista grossa para alguma falha. De qualquer maneira, é difícil julgar as coisas do mesmo modo que Jeová. Pessoal, não é difícil julgar as coisas do mesmo modo que Jeová. É impossível. O ser humano é barro. O ser humano nunca vai conseguir julgar. É por isso que Jesus não deixou comissões judicativas. É por isso que Jesus não disse que você deveria julgar alguém. Aliás, uma das maiores premissas do Evangelho é: não julgueis para que não sejais julgados. Então, não tem que julgar ninguém. Ninguém tem que julgar ninguém. Ô, ancião, poxa, ninguém tem que julgar ninguém? Ninguém tem que julgar ninguém. Ancião, então como que eu trato meus pecados? Seus pecados você trata em primeiro lugar com Deus, tá? Com o Pai Celestial, em nome de Jesus, você pede perdão a eles. O pecado está te incomodando ainda? Existe uma maneira didática. Busque alguém que você confia. Pode ser um padre, pode ser eu aqui, o ancião, pode ser qualquer pessoa que você confia e você sabe que não vai espalhar esse assunto para ninguém. Fale, olha, poxa vida, eu cometi um pecado, eu errei, estou chateado com isso. Acabou o problema, pessoal. A didática está cumprida. É só isso daí a didática do Evangelho, tá? Tiago, capítulo 5. Confessai abertamente as vossas falhas uns aos outros. Então tá aí, não tem nada a ver com esse parágrafo que eles estão colocando. Vamos lá. Aí eles continuam. Por isso, se não tomarmos cuidado, podemos acabar duvidando do modo de Jeová fazer as coisas. Pessoal,
Como que você vai duvidar do modo de Jeová fazer as coisas se é você que não está sabendo fazer? Você tem que duvidar de você. Você tem que duvidar daqueles 8 escravos da carne que estão lá em Workil. É deles que você tem que duvidar. Você não pode duvidar de Jeová. Vamos trocar Jeová aqui por organização do escravo. Por isso, se não tomarmos cuidado, podemos acabar duvidando do modo como a organização do escravo faz as coisas. Sim, claro que a gente tem que duvidar. Não precisa tomar cuidado nenhum. Nós temos que duvidar sempre. Sempre tem que duvidar. Vamos lá. Somos iguais a uma pessoa que está usando óculos, tal, aí pronto. Aí eles já vão ver aí. A nossa visão é que precisamos de correção, não a de Jeová. Então, a nossa visão é que precisa de correção. Vejam que eles estão colocando Jeová versus o ser humano. Olha que ilustração mais medíocre. Olha que ilustração mais bizarra, medonha. Não é? Quer dizer, comparar o ponto de vista de Deus com o ponto de vista humano é brincadeira, né, pessoal? Agora vamos a uma outra mensagem subliminar no parágrafo 6. Jeová não é obrigado a explicar os motivos das suas decisões. Sabe o que esse parágrafo está querendo dizer? Bom, eu acho que você já deve estar pegando o jeito de interpretar a sentinela. É assim, eu vou ler. A organização do escravo não é obrigada a explicar os motivos das suas decisões, que é exatamente o que eles fazem. Nunca explicam nada. Você que é testemunha, por exemplo, sabe por que os salões do reino estão sendo vendidos? Eu nem sabia que estava sendo vendido, ancião. Então vai perguntar por quê. Você que é testemunha, você sabe por que eles vendem salões do reino para, abre aspas, a Babilônia? Você vai dizer, puxa vida, ancião, também não sei. Você que é testemunha, você sabe muitas vezes por que uma pessoa simplesmente não concordou com a visão do chamado escravo. Ela foi desassociada como apóstata? Não, ancião. Eles te explicam alguma coisa? Ancião de congregação explica alguma coisa para você? Não, ancião, não explica. Então esse parágrafo 6 é uma forma subliminar de tratar que a organização não é obrigada a explicar nada para vocês. Mas vamos ver como eles se escondem atrás de Deus para poder explicar isso. Lembrando, pessoal, que já, presta atenção, já nós vamos chegar, fica até o final do vídeo. Eu ia dividir em 2 vezes, mas não vou não. Vou fazer em uma vez só. Você vai compreender já, onde tudo isso que eu estou te explicando, o lado escuro do negócio, você vai conseguir enxergar com clareza, tá bom? Inclusive isso aqui. Vamos ver por que a organização não é obrigada a explicar. Vamos ver o que é que eles usam. É verdade que algumas vezes Jeová permitiu que seus servos dissessem o que achavam nas decisões dele. Aí cita aqui Abraão e cita Jonas. E às vezes até ele explicou por que agiu de certa maneira. Mas é bom lembrar que Jeová não tem nenhuma obrigação de explicar suas decisões para nós. Sendo o nosso Criador, ele não precisa de nossa aprovação, nem antes nem depois de tomar uma decisão. Bom, vamos lá então. Vamos colocar aqui Jeová no lugar de organização, no lugar de Jeová. Às vezes, ele até explicou porque agiu de certa forma. Mas é bom lembrar que a organização do escravo não tem nenhuma obrigação de explicar suas decisões para nós. Ancião, eu quero ver se isso vai bater com o que você está falando. Já, fica até o final que você vai entender. Aí está aqui o próximo ponto. Confie em Jeová quando recebe orientações. Bom, pessoal, aqui você já viu que foi plantada na mente de uma testemunha o conceito de submissão a Jeová, utilizando-se exemplos bíblicos, mas eu disse que tudo isso daqui, na verdade, é a organização que está por trás. Sua obediência é para a organização, é para tudo, não tem nada a ver com Jeová. Vamos ver isso agora? Parágrafo 7. Confie em Jeová quando receber orientações. Novamente, vamos trocar o título. Confie na organização do escravo quando receber orientações. Vamos lá. Não temos nenhuma dúvida de que a organização do escravo sempre faz o que é certo e que podemos confiar nela. Mas pode ser o desafio seja confiar nos homens que Jeová escolheu para cuidar do seu povo. Pessoal, eu preciso resumir o parágrafo? Eu preciso resumir? Tá aí, tudo que eu estou falando para vocês. Vamos lá.
podemos ficar nos perguntando se esses homens realmente seguem as orientações de Jeová ou se tomam decisões por conta própria. Pode ser que tenha sido isso que alguns pensaram no passado. Pense nos exemplos que vimos no parágrafo 3, que é o caso lá de Davi, e o caso do israelita, lembram? Talvez um parente do homem que violou a lei do sábado se tenha perguntado: será que Moisés realmente consultou a Jeová antes de anunciar a sentença de morte? Ou pense no caso de Urias, o marido de Betseba. Talvez um amigo dele tenha pensado: com certeza Davi só conseguiu escapar da morte porque é rei. A verdade é que não podemos dizer que confiamos na organização do escravo se não confiamos nos homens que Jeová escolheu para liderar o povo dele. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Aqui não vai caber a substituição, não. Presta atenção como a fala aqui é descarada e bate com tudo que eu te apresentei lá atrás. A verdade é que não podemos dizer que confiamos em Jeová se não confiamos nos homens que ele escolheu para liderar o povo dele. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro, a organização diz que não tem líderes humanos. Bom, quem lidera é o que, pessoal? Quem lidera é o que? Quem lidera é líder, né, ancião? O que é liderar? Vamos conjugar o verbo liderar e vamos ver. Eu lidero, tu lideras, ele lidera. O que é quem lidera é o quê? Quem lidera é líder. Então, segundo eles, você não pode, a sua relação de confiança em Jeová, ela está 100% relacionada com a confiança nos 8 calhordas de Brooklyn. Ou você confia nos 8, ou você não confia em Jeová. Bom, aí a gente tem que recorrer à palavra de Deus, a Bíblia. Olha só. No 39º ano do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal, seu estado não buscou o socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Tá? Agora, vamos aqui a mais um texto, 2 Crônicas 32:8. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com aquelas palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Então aqui estão mais 2 exemplos que nós devemos seguir para nunca confiar em homens. Imagine você ter que aceitar essa declaração aqui, pessoal, vamos lá? A verdade é que não podemos dizer que confiamos em Jeová se não confiarmos no corpo governante. Vamos traduzir aqui: os homens que ele escolheu para liderar, o corpo governante, e por tabela os anciãos, que são seus cupichas. Vamos lá, parágrafo 8. Olha só, você está percebendo que tudo isso daqui foi plantado lá atrás. Exemplo de Davi, o exemplo do homem, tudo isso aqui foi plantado. Vamos para o parágrafo 8 agora. Olha só que interessante. Hoje Jeová usa o escravo fiel e prudente para liderar a organização dele na terra. Então, quem é o líder das testemunhas de Jeová? Quem é o líder das testemunhas de Jeová? Segundo eles próprios, são eles. É o escravo fiel e prudente. Ok? Então tá claro aí quem é o líder. Não tem nada de Jesus ser líder, não tem nada disso. Aí está claramente definido para nós quem é o líder das testemunhas de Jeová. O corpo governante, que é o mesmo escravo fiel e prudente. Aí vamos lá, eles prosseguem. Agora eles vão se auto-exaltar. Esses irmãos seguem o exemplo do corpo governante da época dos primeiros cristãos. Assim como aqueles homens do passado, o escravo fiel e discreto cuida do povo de Deus e dá orientações para os anciãos. Bom, como sempre, eles vão usar um texto bíblico para se justificarem. Isso para nós não é mais novidade, né, pessoal? E os anciãos cuidam para que essas orientações sejam seguidas nas congregações. Quando obedecemos à organização, ao que a organização e os anciãos nos dizem, mostramos que confiamos no modo de Jeová fazer as coisas. Pessoal,
Dá para você acreditar nisso que você acabou de ouvir agora? Dá uma olhada como os caras estão descarados. Estão caras de pau. Dá uma olhada nisso. Vamos lá de novo nessa frase, ó. Quando obedecemos ao que a organização e aos anciãos nos dizem, mostramos que confiamos no modo de Jeová fazer as coisas. Ou seja, a sua confiança em Jeová é demonstrada pela sua obediência aos homens. A sua confiança em Jeová, ela é demonstrada pela obediência aos homens. Agora, olha o que diz aqui o Salmo número 118, versículo 8. Melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Qualquer confiança. Não confieis nos príncipes, com meros seres humanos. São incapazes de salvar. Então você que está me acompanhando deve verificar em quem você realmente confia. Aí o parágrafo 9. Olha só. Vejam, pessoal. Tudo isso daqui são as justificativas dos parágrafos anteriores. Não esquece disso, hein? Não esquece disso. Lembra que eu falei para vocês que eu estava desvelando, estava trazendo de trás para frente. E agora vocês estão vendo que tudo que eu falei lá atrás está sendo apresentado nesses parágrafos. Aquilo era só uma cama para você poder cair. Ok? Então vamos lá. Às vezes pode ser difícil apoiar as decisões dos anciãos. Por exemplo, nos últimos anos, muitas congregações e circuitos foram reorganizados. Bom, pessoal, isso aqui é uma palavra subliminar, tá? Foram reorganizados, não. Perdeu muita gente, encolheu, então eles tiveram que mexer na organização, tá? Eles não explicam por quê. Vamos lá. Em alguns casos, para se usar melhor os salões do reino, os anciãos pediram para alguns publicadores mudarem para outra congregação. Pessoal, isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira. Dá uma olhada como os caras são caras de pau ao explicar as mentiras que eles querem que as TJs creiam. Só crê nisso aqui uma criança que está na fase pré-operatória de Piaget. É isso daí. Só crê nisso daqui uma criança que tem de 2 a 5, 6 anos de idade. Porque não é possível. Em alguns casos, para usar melhor os salões do reino, os anciãos pediram que alguns publicadores se mudassem para outra congregação. É mentira. Eles venderam os salões do reino e o ancião não pediu nada. Todos os publicadores foram obrigados a mudar de congregação. Eu queria que aparecesse um TJ aqui e falasse que eu estou mentindo nesse aspecto. Ancião não pediu para ninguém mudar de congregação. Eles foram intimados a mudar na visita do superintendente de circuito, porque a congregação encolheu, ficou pequena e eles venderam aquele salão. Então, se vendeu, não vai dar mais para reunir. Então vai ter que ir para outro canto. É simples assim, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí, quem escreveu essa revista. Vamos para frente. Se você passou por isso, você sabe que não é fácil sair da congregação onde estão seus amigos e parentes. É verdade que Jeová não fala diretamente para os anciãos, onde designar cada publicador. E talvez por isso seja difícil fazer o que os anciãos dizem. Mas Jeová confia que eles vão tomar as melhores decisões. E nós precisamos ter essa mesma confiança. Aqui é legal, pessoal, porque Jeová confia nos anciãos. Jeová confia. Olha a inversão de valores. Jeová confia que eles vão tomar as melhores decisões. Como que Jeová pode confiar em homens que estão fazendo as coisas com um interesse completamente escuso, retirando pessoas da comodidade de próximo das suas casas, como é o caso que eu recebi aqui, muita gente reclamando, dizendo que é importante que eu falasse sobre esse assunto, porque muita gente teve que ir embora, né, para outros territórios, porque o Salão do Reino ficou longe, pessoal. Então isso aqui é mentira também. Mas Jeová confia nos anciãos.
Vamos para o parágrafo 10. Agora eles vão tentar usar a base bíblica. De acordo com Hebreus 13, 17, por que precisamos apoiar as decisões dos anciãos? Bom, tá aí, tá usando o texto bíblico. Vamos lá. Por que precisamos apoiar as decisões dos anciãos, mesmo quando não concordamos muito com elas? Pessoal, essa palavra muito aqui, ó, é apenas um atenuante, tá? Ela não precisa, ela não existe no texto. Aqui você tem que ler assim, ó. Mesmo quando não concordamos com elas. E acabou. Isso aqui é para dar um ar de leveza para a pessoa que lê. Ah, eu concordei um pouquinho, mas não concordei tudo. Só isso. Porque quando cooperamos, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Porque quando cooperamos com os anciãos, ajudamos a manter a união do povo de Deus. Bom, então, aqui a união deles é mantida à base do cabresto. Não é questão de cooperar, é obediência cega. Quando humildemente todos apoiam as decisões do corpo de anciãos, toda a congregação sai ganhando. Quer dizer, você tem que apoiar humildemente. Apoiar humildemente significa que você não deve falar nada. Você tem que ficar quieto, porque senão você está causando divisão e pode até ir para uma comissão judicativa. E mais importante ainda, quando apoiamos aqueles que Jeová escolheu para cuidar da congregação, mostramos que confiamos nele. Pessoal, vocês já perceberam quantas vezes essa frase aqui apareceu? Ó? Mostramos que confiamos em Jeová quando nós obedecemos aos anciãos ou ao corpo desgovernado. Dá uma olhada quantas vezes essa frase já apareceu. Vamos lá. O que pode nos ajudar a ter mais confiança nas decisões dos anciãos? Bom, agora vai dar aqui um gás para o pessoal. O que pode nos ajudar a ter mais confiança? Vamos lá. Podemos lembrar que eles oram pedindo o Espírito Santo. E oram demais. Quando vão considerar os assuntos da congregação? Pessoal, isso aqui também é outra coisa. Lá não tem Espírito Santo. As pessoas lá que são batizadas, nem batizadas em nome do Espírito Santo são. São batizadas em nome da organização. Então essa frase, ela pode ser traduzida da seguinte forma. Podemos lembrar que eles leem o FLS, o livro dos anciãos, quando vão considerar assuntos da congregação. Acabou, não tem Espírito Santo. O que existe é um livro de regras, de códigos e métodos que os anciãos têm que seguir. Não adianta. Decisão de ancião, eles não têm autonomia. Se eles tivessem autonomia, eles pegariam a Bíblia e falariam dentro da Bíblia, mas eles falam dentro de um livro pré-fabricado para eles. Vamos lá. Eles também consideram com bastante atenção alguns princípios da Bíblia e seguem as orientações da organização. Pronto, então tá aqui, ó. Agora sim. Eles seguem as orientações da organização. Tem nada de oração, não tem nada de Espírito Santo. Espírito Santo passou longe desse negócio aí. O que eles mais querem é agradar a Jeová e cuidar do povo dele do melhor modo possível. Puxa vida, que emocionante. Os anciãos são homens fiéis e sabem que vão ter que prestar contas a Deus pelo modo como eles cuidam dos irmãos. Se os anciãos fossem homens fiéis, eles eram honestos em explicar para os irmãos, por exemplo, que dentro da organização nós temos mais de 23 mil casos de pedofilia. Mas o que acontece quando você pergunta para um ancião uma dúvida que você tem sobre esse assunto? Bom, normalmente você é convidado para uma comissão judicativa. Os anciãos são homens fiéis, mas fiéis a quem? A Jeová Deus ou aos 8 velhinhos de Brooklyn? Claro, são fiéis aos 8 velhinhos de Brooklyn. Então não existe esse negócio de anciãos são fiéis. Pense no seguinte. O mundo à nossa volta é dividido por diferenças de raça, religião, política, mas o povo de Jeová é unido, porque adora o único Deus verdadeiro. Essa união só é possível porque Jeová está abençoando sua organização. Pessoal, outro sofisma. Uma mentira disfarçada de verdade. Tá? Essa união só é possível porque todo mundo tem que calar a boca. É por isso que a união é possível. Jeová não está abençoando nada. Se a gente for trabalhar nessa questão de Jeová está abençoando porque o pessoal é unido, então nós vamos ter vários grupos religiosos que mantêm também a sua unidade. Então vamos parar com isso, pessoal. Não vamos tentar entrar para o lado da história da carochinha, não. Pelo amor de Deus. Vamos prosseguir. Jeová deu aos anciãos... Bom, aqui eles vão ficar enchendo a bola, pessoal,
desses anciãos, tal. Vamos direto aqui para o próximo parágrafo agora, que é o 15, que o ancião me passou. Confiar em Jeová agora vai nos ajudar no futuro. Ah, agora sim. Pessoal, olha aí, ó. Aí é o pessoal no porão. Gente, dá uma olhada nisso. Isso aí é um lembrete. Isso é um lembrete daquele vídeo do porão, tá bom? Temos aí um homem de costa, que segundo eles é um ancião, e o pessoal lá sentado, ele tem um tablet na mão, com certeza esse tablet é a orientação dos 8 idosos, e ele agora está passando as orientações. E dê uma olhada aqui no tema. Confiar em Jeová agora vai nos ajudar no futuro. Bom, como temos feito em todos os subtítulos, aqui nós vamos fazer confiar na organização do escravo agora vai nos ajudar no futuro. Vamos ver como a organização é exaltada no lugar de Jeová agora nos próximos parágrafos. Veja só. O fim deste mundo mau está muito perto. Bom, aqui, pessoal, é aquele velho negócio de sempre. É colocar gás para o gado poder se movimentar, né? O gado tem que se movimentar. Como que o gado se movimenta? O gado se movimenta à base do fim do mundo. Tá legal? Por isso, agora mais do que nunca, essa expressão aqui, ó, agora mais do que nunca, você vai pegar essa mesma expressão lá em 1960. Você vai pegar essa expressão em 1970, em 1980. Você vai pegar essa expressão várias vezes. Agora mais do que nunca. Precisamos confiar na maneira da organização fazer as coisas. Tá? Lembra? Vamos substituir aqui Jeová por organização. Ó. Agora mais do que nunca precisamos confiar na maneira da organização fazer as coisas. Porque a maneira que Jeová faz, pessoal, tá feito. Não tem dúvida. Quem tem relacionamento com Deus, confia em Deus. Simples assim. Não é tocado à base de um artigo de A Sentinela como esse. Quem tem relacionamento com Deus não precisa de artigo como esse. Vamos lá. Por quê? Porque durante a grande tribulação, pode ser que recebamos instruções que sejam difíceis de entender ou de obedecer. Aê! Chegou no ponto que todos os parágrafos anteriores prepararam você, que faz parte do gado, para aceitar. Você vai precisar obedecer cegamente àqueles homens que não sabem nem por que estão caminhando. Guias cegos é o que eles são. Guias cegos. Mas vamos ver a justificativa dessa explicação. Vamos ver a justificativa. Está escrito assim: porque durante a grande tribulação, talvez pode ser que recebamos instruções que sejam difíceis de entender ou obedecer. É claro que Jeová não vai falar diretamente com a gente. É claro que Jeová não vai falar diretamente com a gente. Você entendeu essa palavra aqui? Você entendeu? Jeová não vai falar com você, ô publicadorzinho de congregação ralé. Jeová não vai falar com você, ô irmã, que é publicadora. Jeová não vai falar com vocês, não. Vamos ver como é que vai ser que Jeová vai falar? É claro que Jeová não vai falar diretamente com a gente. É bem provável que ele use os homens que estão na liderança para nos dar orientações. Percebeu, pessoal, que interessante? Jeová não vai falar com você, mas Jeová vai falar com o ancião da sua congregação. Tá dando para vocês compreenderem como eles hierarquizam a situação? Isso aqui diminui você. Isso aqui deixa o TJ lá embaixo, sempre submisso, porque o TJ vai ter sempre que obedecer. Obedecer porque ele vai ter que olhar para o ancião, que o ancião falar, ó, come esterco. Aí o TJ vai dizer assim, pode ser que Jeová mandou a gente comer esterco. Então eu vou comer esterco. É assim que vai ser, segundo eles, durante a grande tribulação. Vai pegar esse monte de semi-analfabeto aí, que são anciãos. Entendeu? Aí eles vão dizer assim, ó, vai lá, pega um pouquinho de esterco, cozinha e come. É o que eles vão dizer. Aí o cara vai falar assim, puxa vida, tá igual lá no templo de Jerusalém, coisa e tal, né? Então, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Jeová vai usar homens. Vamos ver, vamos continuar vendo a justificativa. Nesta época, não vai ser o momento para questionar as orientações que recebemos.
talvez nos perguntando, será que essa orientação é de Jeová mesmo? Ou é uma coisa que os irmãos estão na liderança inventaram? Pessoal, dá uma olhada, que cara de pau. Dá uma olhada nisso, pelo amor de Deus. Eu lendo uma sentinela dessa, eu corro do Salão do Reino. Assim que acabar, eu nunca mais piso lá. Aqui é os caras pedindo obediência completamente cega. Ou seja, presta atenção, gente, nesse parágrafo que para mim é um dos mais importantes. Olha só, veja só. É claro que Jeová não vai falar diretamente com a gente, mas ele vai usar homens que estão na liderança. E nessa época você não vai poder se questionar, será que isso que o irmão fulano está me falando é verdade ou é mentira? Será que é Jeová que falou? Então eu pergunto para vocês, por que eu tenho que acreditar na liderança? Por que eu tenho que acreditar na liderança se Jeová pode também falar comigo? Por que eu tenho que acreditar? Por que Jeová vai ficar usando santo? O único santo que Jeová usou, que é santo, para se tornar nosso mediador, chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vejam que eles agora, durante a grande tribulação, se colocam como os mediadores das TJs. Então Jeová vai usar eles. Eles vão dar as orientações. E um TJ não pode questionar. Olha só que interessante. Será, nesta época, não vai ser o momento para questionar a orientação que recebemos, talvez nos perguntando, será que essa orientação é de Jeová mesmo? Ou é uma coisa que os irmãos que estão na liderança inventaram? Na grande tribulação vamos precisar confiar em Jeová e na organização dele. Percebam, gente, a organização dele, segundo a sentinela de fevereiro de 2017, eu vou ter que ir lá, porque essa frase aqui é muito importante. Para você que é TJ, que entrou há pouco tempo, você que está estudando, você que não lê a sentinela, que nem eu leio, então você precisa entender. Olha só, na grande tribulação vamos precisar confiar em Jeová e na organização dele, ok? Ok. Então agora nós vamos aqui, ó. Nós vamos aqui na sentinela. Nós vamos aqui na sentinela de fevereiro de 2017 para ver até que ponto você pode confiar nessa organização, tá? Então nós estamos aqui, fevereiro de 2017. Parece que eles escolhem as sentinelas de fevereiro para dar tiro no pé. Como Jeová guia seu povo hoje. Essa aqui é a sentinela, pessoal, ó. Vamos lá? O parágrafo fatídico, que é o 12. Olha só. A pergunta que eu vou fazer para você. Vamos lá de novo aqui, ó. Ó. Na grande tribulação, vamos precisar confiar em Jeová e na organização dele. Tá? E isso vai depender de como estamos seguindo a orientação agora. Se você confia nas orientações que recebe hoje e obedece sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. Obedece sem pensar duas vezes. É bem provável que você faça o mesmo durante a grande tribulação. Então veja, instaura-se na pessoa o medo da grande tribulação, coloca-se o motivo pelo qual eles vão ter que obedecer. O motivo é obediência cega, apenas. Agora vamos ver o que a própria organização diz dela, se você realmente deve obedecê-la. Veja só junto comigo. O corpo governante não recebe revelações da parte de Deus e nem é perfeito. Por isso ele pode cometer erros ao explicar assunto da Bíblia ou ao dar orientações. Na verdade, Jesus não disse que daria alimento espiritual perfeito. Pessoal, então vamos pegar esse parágrafo 12 aqui e vamos voltar para cá, ó. Na grande tribulação vamos precisar confiar em Jeová e na organização. Mas a organização disse aqui, ó, que eles cometem erros quando explicam a Bíblia ou quando dão orientações. Peraí, então se eles cometem erros, por que eu tenho que confiar neles durante um período que vai ser tão difícil como este que é chamado a grande tribulação? Se hoje eles cometem erros, e lá, quem é que me garante que sob tensão, né, uma situação complicadíssima no mundo, eles não irão cometer? Pessoal, pelo amor de Deus, e agora dê uma olhada na justificativa final. Se você já confia nas orientações que recebe hoje e obedece sem pensar duas vezes, eles querem gado mesmo. O que eles querem é o berrante do corpo governante tocando,
e todo mundo entrando para o matadouro. É isso que eles querem, pessoal. É isso que eles querem. Você entendeu? Ou seja, você tem que confiar, né? Aí depois aqui tem um ponto interessante. Olha só, gente, dá uma olhada nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Também precisamos pensar seriamente em como vamos reagir aos julgamentos de Jeová ao fim deste mundo mau. Nós temos a esperança de que muitos que não adoram a Jeová, incluindo alguns dos nossos parentes, decidam servir a ele antes que chegue o fim. Mas no Armagedon, não seremos nós que vamos decidir quem receberá a misericórdia de Jeová. Na verdade, vai ser Jeová, por meio de Jesus, quem decidirá qual vai ser o futuro dessas pessoas. Vejam que o TJ, ele vive o tempo inteiro amedrontado. Ele tem medo o tempo inteiro, ele não tem garantia de salvação, ele não tem o selo do Espírito Santo na alma dele, no coração dele, ele não tem nada. Ele vai ter que esperar, vai ter que ver. E tipo assim, o que é que eles estão dizendo? Você não vai poder reclamar se o seu parente morrer no Armagedon. Mas como que um TJ vai reclamar se o TJ nem ele próprio tem garantia de nada? Vamos lá. Será que vamos confiar no julgamento de Jeová ou vamos parar de servi-lo? Porque não concordamos com as decisões dele. Gente, as decisões aqui são da organização. Sem dúvida, precisamos fortalecer a nossa confiança em Jeová agora, para conseguir confiar plenamente nele no futuro. Pessoal, isso aqui é outra besteira, conforme eu citei para vocês. Confiança vem de relacionamento. Se você tem relacionamento com Deus, você não vai parar de confiar nele nunca. Tá bom? Vamos prosseguindo mais um pedacinho. Olha só. Já parou para pensar em como vamos nos sentir no mundo quando vimos os resultados do julgamento que Jeová fez no Armagedon? Agora aqui é um gás no gado, de novo. Aqui é um gás para o gado se sentir especial. Tá? Essas são palavras subliminares para o gado tejotiano se sentir especial. Então, para pensar, você especial, como que você vai se sentir quando a religião falsa não mais existir? Mas você está na religião verdadeira. Percebeu o gás que é dado no gado? E o sistema comercial e político que tem causado tanto sofrimento vão ser coisa do passado. Ou seja, acabou a velha ordem de coisas, mas você está lá vivo. Problemas de saúde, velhice, a morte das pessoas que amamos, tudo isso vai ficar para trás. Satanás e seus demônios vão ficar presos por 1000 anos. Todas as coisas ruins que eles fizeram não vão mais existir. Vamos perceber que valeu muito a pena confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Pessoal, aqui não é confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Segundo eles, é a maneira que a organização faz as coisas. Agora, vamos lá. O TJ já passou por todo esse tormento, por todo esse martírio, mas agora ele ganhou um gásinho. Vamos ver o parágrafo 18 agora. Será que no novo mundo vamos ter desafios que vão testar nossa confiança em Jeová? Você percebe que uma testemunha de Jeová, o tempo inteiro, ele está testando a confiança. Eu vou ilustrar, né? Eu vou ilustrar isso. Já pensou uma mulher que tem que estar o tempo inteiro testando a confiança do marido nela? Ou o marido que tem que estar o tempo inteiro testando a confiança da mulher nele? Já parou para pensar nisso, gente? Então, nós vamos ter desafios que vão testar se a gente confia em Jeová mesmo. Pessoal, ou confia ou não confia. E confiança é relação. Isso aí que vocês estão vendo é papo para boi dormir. Isso aí, de novo, Jeová, para eles, significa organização. É simples assim, pessoal. Pense no que aconteceu com os israelitas logo depois de terem saído do Egito, onde eram escravos. Alguns sentiam falta de comida que tinham lá, daí começaram a reclamar do maná e tal. Será que poderíamos acabar agindo da mesma forma depois do Armagedon? Não sabemos quanto trabalho vamos ter para limpar a terra, nem quanto tempo vai demorar para transformá-la num paraíso. Pode ser que a gente tenha bastante trabalho para fazer, e nem tudo vai ser perfeito logo de início. Mas será que depois de tudo que Jeová tiver feito por nós, vamos ter coragem de reclamar? Uma coisa é certa, se dermos valor às provisões de Jeová agora, vai ser mais fácil darmos valor a elas no futuro. Pessoal, o que esse parágrafo aqui quer dizer? Primeiro, é um gás no gato. Segundo, não reclame do que a organização está fazendo hoje.
Não reclame. Esse futuro, é claro, para as TJs não existirá, pessoal. Eu lamento você que é TJ, esse futuro não existirá do jeito que eles estão te ensinando aqui, tá bom? Mas essa é uma outra história para uma outra live. Vamos agora concluir aqui no parágrafo 19. Nesse estudo vimos que Jeová sempre faz as coisas do modo certo e que precisamos estar convencidos disso. Bom, isso aqui você viu que foi uma base plantada para que você, em nome de Jeová, aceite tudo que a organização faz. Também vimos que precisamos confiar nos homens que Jeová escolheu para cuidar do povo dele. Bom, aí você viu agora, depois da base lançada, no resumo, você tem que confiar em homens que vão ao banheiro como você, que defecam como você, que leem a Bíblia muito menos que você, que são empresários em uma empresa norte-americana e que vivem a tirar a sua esperança no verdadeiro Deus. Assim, nunca se esqueça das palavras que Jeová inspirou o profeta Isaías a escrever. Sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Pessoal, nós abrimos aqui com o texto de Jeremias 17:5. Assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força. Então, pessoal, maldito é o homem que confia em outro homem. Esse é o texto, conforme você pode perceber. Você vai falar, puxa vida, ancião, quanta coisa eu aprendi, então, nesta live. Pessoal, aqui são 40 anos estudando esse negócio. Não tem como não conhecer a linguagem deles, não tem como não saber o que eles estão fazendo exatamente. Tá? Então, você que está me ouvindo aí, você que está assistindo, presta atenção nisso, presta atenção. Maldito é o homem que confia em outro homem. Tá legal? Aqui eu ensino você a pesquisar a Bíblia, a usar sua mente, seu raciocínio. Você é livre para assistir o vídeo, para tirar suas conclusões, para fazer, para acontecer. Tá? Lá não. Lá você é obrigado a concordar com tudo que eles falam. Pessoal, eu quero, olha, poxa vida, graças a Deus aí, voltei com todo o gás. Quero pedir desculpa a vocês. Quero pedir desculpa a todos vocês, porque foram 2 dias aí que não foram muito legais aí em matéria técnica. Essa live já bateu 1.263 reproduções. Isso é bom. Eu peço a vocês que continuem compartilhando para que outras pessoas também possam continuar ouvindo. Gente, eu quero lembrar vocês, o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, é um verdadeiro elixir para livrar você de toda a lavagem cerebral. Você percebeu como é difícil? Isso aqui é uma revista sentinela que a gente mexeu aqui para te ajudar a tirar um pouquinho da lavagem cerebral. Imagine todos os anos que você passou lá. Esse livro vai te ajudar muito, tá bom? Um livro de cabeceira. Gente, nós estamos fazendo uma campanha aí para produção de 50 livros, tá? O livro eu vou pagar mais caro na gráfica, mas para você ele vai continuar o mesmo preço. Isso por quê? Porque tem irmãos que ajudam o ministério, então a gente vai subsidiar aí a diferença, tá bom? R$70 apenas. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? É muito simples, pessoal. É super simples. Você vai mandar para mim a palavra lista. Simplesmente isso. Mande já a palavra lista. Tá? E aí você vai receber um WhatsApp nosso e aí a gente vai trabalhar certinho. Apenas R$70. Não precisa pagar nada agora. Tá bom? Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Olha, posso dizer aí que são centenas de comentários. Eu não vou ter capacidade para ler todos, mas eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que participaram, a cada um de vocês que compartilharam esse vídeo e que ainda irão compartilhar. Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio dado. Quero agradecer a você que deixou o seu like. Se não deixou, ainda dá tempo. Você gostou? Like significa gostei. Então deixa um joinha para nós aí a cada vídeo. Quero agradecer aos administradores pelo excelente trabalho que tem sido feito. E quero aproveitar e falar com vocês sobre o nosso outdoor lá em Boituva, pessoal. Dá uma atençãozinha aí para mim, 2 minutinhos só, antes de você sair dessa live, por gentileza. Tá? Nosso outdoor em Boituva tem essa cara aí que você está vendo. Separação familiar de amigos e alienação parental através da comissão judicativa e desassociação é crime. Você percebeu que nós estamos atacando não a desassociação, isso eles podem fazer. Comissão judicativa eles querem fazer, eles podem fazer. Só que separar a família eles não podem.
Alienar parentes, ele não pode. Tem avó que me procura que diz que não consegue ver o neto. Ô, pessoal, pelo amor de Deus. Então, a nossa causa está explícita. Está explícito porque às vezes algumas pessoas, talvez até sem maldade, né, não entendem. Aí eles falam, mas ele está dizendo que não pode disciplinar. São pessoas até que têm boa vontade, mas às vezes alguns são analfabetos funcionais mesmo, que fazem por maldade, tentando dar um outro ar naquilo que a gente está falando. Então nós sempre dizemos o seguinte, a disciplina eclesiástica, a igreja pode disciplinar? Pode. A igreja não pode humilhar, a igreja não pode separar famílias, a igreja não pode alienar parentes, a igreja não pode ostracizar, a igreja não pode discriminar. E tampouco as testemunhas podem. Tá bom? Então tá o objetivo do nosso outdoor. Gente, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Amanhã a gente vem às 8 horas da noite. Lembrando que amanhã às 21 tem Paulo Sávio, hein? Lembrando que tem Paulo Sávio às 21. A Sol tá dizendo que o marido dela sempre deixa a sentinela largada pela casa. Sol, faz isso. Pega essa sentinela de fevereiro de 2022. Vai com esse vídeo aqui como um guia. Vai grifando essas frases onde eu li. E faça as mesmas perguntas que eu fiz no vídeo para o seu marido. Fazendo de conta que você estava estudando a sentinela. Será que ele vai acordar? Vamos aguardar. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor